E aí galera, beleza? Vamos que vamos. Aula de filosofia hoje. E nós estamos entrando agora no terceiro bimestre, né? Já desde a semana passada, quando falamos sobre a filosofia moderna. E a gente continuando esse assunto, porque é ela que nós estamos entrando agora. Ela surge desde o momento do Renascimento. A filosofia moderna ela vai ter essa identificação, né? Não porque ela tem um sentido só, vai ter várias vertentes, vários caminhos, mas principalmente porque ela surge num período que na historiografia a gente vai entender como Idade Moderna, História Moderna, em que você vai ter algumas características muito importantes. A civilização no mundo, né, principalmente a eurocêntrica, de onde até a filosofia está muito baseada, a filosofia ocidental, ela vai ter algumas características interessantes. Ela vai ter a reforma protestante, a contra-reforma católica, o próprio renascimento cultural europeu, de onde a gente vai começar a ter a mudança, né, desse olhar filosófico como olhar da ciência, em que já começa a tentativa de uma libertação do poder teológico, e aí você começa a se pensar numa ciência que procura principalmente a experimentação, né, a análise, o método, começa a se construir a ideia do método metódico para se chegar à verdade científica, se chegar, né, até a própria teoria da hipótese científica. Você começa a não ser uma coisa só abstrata, mas começar a ter um conceito básico daquilo que o cientista vai interpretar, compreender, o que ele vai descrever na própria experiência. Isso tudo, né, com Galileu Galilei, a gente tem um atraso, uma pequena travada, porque ainda há uma dominação muito poderosa da igreja e alguns cientistas com medo, né, desse poder eclesiástico ainda muito forte, vai renegar ou dar um tempo de tudo aquelas experiências, né, suas descobertas. Só que já está aberto o caminho para o método e a gente, como eu falei, tantas evoluções como a própria chegada ao continente americano, né, esses avanços econômicos, sociais em que a sociedade vai viver, né, vai acontecer também, principalmente na filosofia, no entendimento do pensamento humano. E algumas coisas, por exemplo, vão ser mudadas até o próprio eixo. Agora, diante da racionalidade, dessa ideia do racionalismo que vai se construir, né, a gente vai ter na verdade, são dois caminhos que vão surgir nessa ciência, né, essa ciência da filosofia moderna, essa forma de pensar da filosofia moderna. Primeira coisa é que agora os homens vão pensar, os pensadores, até onde vai a capacidade do homem de conhecer do conhecimento. E aí a gente vai ter algumas coisas interessantes. Primeiro é pensar que a gente vai ter dois caminhos que a gente vai falar agora, principalmente, né? O primeiro caminho está no racionalismo, né? No racionalismo cartesiano. René Descartes, né? Um grande pensador, matemático, filósofo, entre as principais particularidades, né? Na matemática, por exemplo, você vai estudar aquele produto cartesiano, né? Que você vai ver que segue uma lógica de todo o pensamento do René Descartes, né? Ele vai entender, né, o primeiro pensamento dele, desse racionalismo cartesiano, ele vai dividir em 4 etapas. Da evidência, que é o objeto em si, né, concreto, material. Da análise, em que ele vai, para ele poder compreender, racionalizar isso, ele vai dividir em quantas partes for necessária para que ele possa, né, responder a todas as suas dúvidas, a poder analisar de fato totalmente esse ser. Terceiro, da ordem, porque ele vem do menor para o maior, né, para poder quebrar todas as particularidades e entender, né, responder a todas as perguntas, uma forma bem racionalizada daquilo que ele quer entender, compreender ou explicar. E por último, da enumeração, né, que ele vai enumerando várias dúvidas e perguntas até tentar, né, exaurir todas as dúvidas desse conceito. Bem, isso aqui em si é a ideia do racionalismo cartesiano, tanto que na matemática ele vai se utilizar da mesma forma, né, da mesma estrutura, né, para poder fazer um entendimento. A ideia de René Descartes é entender o mundo como uma matemática, né, esse pensamento
concreto das coisas, né? Em que você estabelece um conceito, né? Por quê? Você vai entender nessa própria estrutura de dúvida metódica. Por que estou falando isso? Porque o René Descartes, ele diferente do que a gente vai ver daqui a pouco no empirismo, né, que valoriza as próprias sensações, René Descartes não valoriza isso, ele valoriza o que ele considera como o principal, né, o tipo sentido principal do que está se concretizando, do que está se pensando. Tanto é que aonde que se chama o cogito, né, que ele fala que é o termo principal falado dele, cogito ergo sum, penso, logo existo. Isso é, sem pensar, o homem não existe na ideia do René Descartes. Então, tipo assim, ele vai separar, claro, depois, você vê que tem aqui uma estrutura, vamos chegar primeiro na dúvida metódica para a gente chegar nessa estrutura aqui. Na dúvida metódica, ele vai dizer que o conceito existe primeiro o inato, que é aquilo que já existe. Né? O exemplo que ele vai dizer, por exemplo, de Deus, a existência de Deus é inato, tá ali, existe. Ok, ele vai dizer que em cima de tudo que a gente pensa, o que tem o inato, que já está no automático de reconhecer daquilo, né, vem dois caminhos que podem atrapalhar você chegar ao verdadeiro, chegar à verdade. Né? Ele vai dizer que existem as adventícias, que são aquilo que vem de fora, né, o que você ouve, o que é construído para você, isso é aquilo que tenta te influenciar, né, a enxergar aquilo já dos conceitos e preconceitos que vão sendo jogados para você, e a factícias, que na verdade é a tua construção ilusória sobre aquilo. Quando você de ouvir, ou até você próprio, né, na sua essência, no seu pensar, você construir acima do que aquilo verdadeiramente é. Né? Então, as ideias inatas é o cerne daquilo que você está estudando, daquilo que você está falando. As adventícias são as influências externas e as factícias são a construção sua, né? Em cima daquela ideia inata, o que você constrói, muitas vezes ilusório sobre aquilo. Então, em cima disso, ele vai criar essa estrutura de Deus, mundo e o dualismo corpo-consciência, em que ele separa o corpo, que é o físico, né, da consciência, que seria o pensamento, o totalmente separado, o espírito do corpo. Esse pensamento do Descartes. Um pensamento totalmente racionalizado, ele vai racionalizar a própria existência, a crença na existência de Deus, né? E ele é defensor dessa ideia de Deus existir. Né? Ele não vai para o ceticismo, ele vai, na verdade, de fato, dizer que ele busca uma verdade filosófica. Ele só quer construir um método para que isso fique plausível, fique que você possa entender a concretude desses pensamentos. Então, isso aqui é o primeiro caminho do racionalismo cartesiano. Agora a gente vai ver o outro caminho, que é o empirismo britânico. Fica aí, mais um pouquinho. Bem, agora continuando, nós vamos entrar no que a gente chama de empirismo britânico, né? E aí a gente vai ter três pensadores para a gente falar aqui rapidamente. Um pensador, primeiro, Francis Bacon, saber é poder. E aí a gente vai entender alguns conceitos desse pensador, né? Em que ele vai ter o conceito que ele chama de ídolos da tribo, em que ele vai dividir essa questão desses ídolos, que são as construções que a gente acaba fazendo, né? Construções que elas seguem, né, uma certa explicação. Elas estão vindo dentro da própria nossa natureza. É aquilo que ele vai criticar essas ideias inatas, como na verdade todos os empiristas vão fazer essa crítica, de que a gente tenha, né, um pensamento inato, puro, né? De aí você vai criar a ideia do que o Descartes vai dizer lá dos adventícios, as factícias. Né? Ele vai dizer que na verdade não existe isso, mas existe sim a construção que o ser humano tem, que são essas ídolos da tribo, de que vem alguns tipos de ídolos que são construídos, que são conceitos que a gente já constrói de dentro da nossa cultura, do nosso redor. Né? Aí ele vai falar em alguns deles. Uns são os ídolos da caverna, que são de cada indivíduo. Né? O outro ele vai chamar de ídolos do mercado,
ídolos do teatro, que esses são os ídolos que a gente acaba recebendo, né, no diálogo, no lidar com as pessoas, no conviver social, e que você vai construindo dentro de você esses conceitos, né? Ele vai dizer que saber é poder porque em cima da ideia, e aí ele fala do sensorial, daquilo que você sente, né? Mas é nessa construção, né, que você vai criar a busca através do método, né? E aí sim ele valoriza também a metódica, né, a busca do método, para que você possa entender e desenvolver essa experiência, esse conceito. Bem, depois a gente vai ter o John Locke, que esse vai ser o do conceito da tábula rasa. Por quê? Ele discorda, esse vai fazer uma crítica veemente sobre a ideia do pensamento inato, porque ele diz que, na verdade, nós somos uma tábua que vai se escrever, está vazia, né? Ele vai dizer que nós somos uma tábua totalmente rasa, sem conhecimento. E aí vai ter que fazer essa construção em que ele vai dizer que vai ser através, primeiro, do primeiro momento, que é a sensação que nós sentimos. Ele vai dividir entre primárias e secundárias essas sensações, né? E aí a gente vai ter essas sensações. Em cima dessas sensações, você constrói a reflexão, né? E aí é dessa reflexão que vai ser construído o conhecimento, o nosso saber. Mais um que vai valorizar, sim, o método. A filosofia medieval, moderna, vai fazer isso, quebrando, né, o paradigma da filosofia medieval, que estava muito ligado à questão da fé, da teologia, né, mas vai ter essa discussão do empirismo britânico com o racionalismo cartesiano. E aí o John Locke vai falar isso. John Locke, ele fica muito famoso também pelas questões das leis de política, né, as leis da parte da sociedade, que, por exemplo, o governo britânico vai tomar, né, da monarquia parlamentarista, e assim por diante. É um grande influenciador, mas esse aí a gente falando na questão filosófica. Bem, o terceiro é o David Hume, que a gente não vai parar aqui, porque esse pensador ele vai ser muito mais profundo do que os dois primeiros, né? Ele vai falar sobre a questão do hábito e da crença. Então ele vai dizer que tudo a gente tem primeiro as impressões, que isso já é a primeira coisa que a gente tem, e depois a construção da ideia. E o David Hume ele vai ser um que vai valorizar o ceticismo e vai ser o pai do que a gente chama de criticismo, que a gente vai falar mais à frente. Então o David Hume ele vai ter um avanço muito mais nesse empirismo e vai ser, né, muito mais influenciador dos pensadores que vêm depois dele. Então a gente vai deixar para falar na próxima semana, que a gente vai falar muito mais nessa crítica metafísica aristotélica, e aí onde que o David Hume vai enfatizar suas ideias. Bem, a gente fomos até aqui, falamos sobre o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico. Na próxima a gente vai falar sobre a crítica metafísica, onde vai se enquadrar principalmente até o pensamento do David Hume. Valeu, até a próxima, fiquem com Deus.